ensinar qual é o... Se eu chegar para vocês agora e falar o seguinte, gente, vamos lá, me vende o teu produto, vai. Me vende o teu produto agora. Se eu pedir para você me vender o teu produto agora, você vai começar a falar dos benefícios, você vai começar a falar as características, você vai começar a falar de uma maneira, muitas vezes, não autêntica. Você perde a sua autenticidade. E eu também passei por isso. Porque quando eu comecei a estudar marketing digital, eu, obviamente, assim como todos, comecei a seguir aqueles modelos que falavam que eram os modelos que tinham que ser feitos. Só que todas as vezes que eu tentava seguir um modelo, eu perdi a minha autenticidade. Eu perdi aquilo que era o meu elemento único. Mas depois o que foi que eu fiz? Eu separei os meus conteúdos e defini. Ok, é isso que eu quero ensinar. Qual é o modelo de apresentação que mais se encaixa com o meu estilo de fala, com a minha linguagem, com o meu perfil, com aquilo que eu realmente acredito que pode ajudar as pessoas. E se você olhar hoje nas cartas de vendas, principalmente nos Estados Unidos, vocês vão perceber exatamente isso. Muitos vídeos de vendas que, na verdade, são simplesmente aulas. A pessoa começa e fala, e aí, beleza? Deixa eu mostrar um negócio aqui importante para vocês. E começa. E começa a aula, e começa a apresentação, e começa o conteúdo imediatamente. Sem nem se apresentar, já começa apresentando um conteúdo. Agora o grande ponto é, como que você encontra esse modelo de apresentação? É isso que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Então olha só, eu começo essa apresentação, então esse aqui foi o primeiro slide. Lembrando que nessa imersão, eu fiz o pitch para vender o meu grupo de Mastermind. Então por mais que fosse uma imersão que eu estava entregando bastante conteúdo, muitas informações, eu também tinha um objetivo ali de vender grupo de Mastermind, de vender alguns programas high ticket. Então olha só, gente, esse primeiro estilo aqui, eu falei dos formatos, né? Os cenários. Apresentação, demonstração, sessão de mentoria, evento online, tudo mais, etc. Agora eu vou colocar aqui no mapa para vocês os estilos. Existem alguns estilos para você assumir na hora que você vai fazer uma apresentação. O primeiro estilo é quando você apresenta uma jornada. Você sempre vai apresentar para a pessoa etapas, passos a serem seguidos dentro da sua apresentação. Um segundo estilo que eu gosto muito de utilizar, que funciona muito bem para as minhas apresentações, é quando eu faço um formato de checklist, porém eu faço uma limitação de escolhas. Então é um limite de possibilidades. O que é essa demonstração? Você quer provar para aquele público que só existem 3 ou 4 alternativas no máximo. Então você vai falar o seguinte, ó, ou você faz 1 ou 2, no qual, ao final daquela atividade, você tem um pitch. Eu vou mostrar esse exemplo para vocês também, não para essa apresentação, nem outra apresentação. Tem o formato número 4, que é o formato prova, mais guia. Você mostra um resultado para a pessoa, passando com o público progressivamente em alguma atividade, no qual, ao final daquela atividade, você tem um pitch. Eu vou mostrar esse exemplo para vocês também, não para apresentações, é quando eu faço um formato de checklist, porém, eu faço uma limitação de escolhas. Então é um limite de possibilidades. O que é essa demonstração? Você quer provar para aquele público que só existem 3 ou 4 alternativas no máximo. Então você vai falar o seguinte, ó, ou você faz 1 ou 2 ou 3 ou 4, ou você integra um pouco dessas possibilidades. Eu vou mostrar para vocês também esse estilo. Tem um outro estilo que é muito bacana, que é o formato tutorial. É quando você vai avançando com o público progressivamente em alguma atividade, no qual, ao final daquela atividade, você tem um pitch. Eu vou mostrar esse exemplo para vocês também, não para essa apresentação, nem outra apresentação. Tem o formato número 4, que é o formato prova, mais guia. Você mostra um resultado para a pessoa e você começa de trás para frente. Olha como é que eu faço isso. Olha esse resultado, olha esse resultado. Agora eu vou te ensinar a seguir o mesmo caminho. Então, modelo prova mais guia. Eu vou segurar nesses 4 aqui e depois eu vou apresentando algumas outras opções. Mas vamos lá. Olha como é que eu começo essa apresentação. Eu começo dando as boas-vindas, galera. Sejam bem-vindos ao evento, etc, etc. Quebra o gelo ali, conversa um pouco com as pessoas, faço ali uma introdução. E eu começo mostrando esse slide aqui. Gente, eu vou mostrar para vocês que existem 4 caminhos, somente 4 maneiras, para você conseguir bater 6 dígitos por mês, todos os meses, durante um ano. Você pode pensar que existem 10, 12, 15, 20 possibilidades. Todas elas estão abaixo desses 4 grandes cenários. Se você entender esses 4 cenários, se você dominar esses 4 cenários, é muito provável que você consiga um resultado de 6 dígitos por mês, todos os meses, durante um ano. Então, esse tipo de apresentação é quando você escolhe 2, 3, 4 possibilidades e você cria uma ênfase para o seu público. Você estabelece para a sua audiência que, de maneira limitada, ele tem que escolher entre um dos 4 caminhos para começar ou integrar algumas dessas possibilidades, algumas dessas opções. Quando você faz isso na tua apresentação, algumas coisas acontecem. Como, por exemplo, você acalma a mente do público, porque se tem uma coisa que faz muito bem para sua apresentação, é quando você fala para o público o seguinte, eu sei que vocês já devem ter ouvido 1001 possibilidades, mas tudo isso se resume em 4 cenários. Tudo isso é uma informação com esse nível de assertividade, com essa ênfase. Passa uma imagem de quê para o público? Para a pessoa que está assistindo aquela apresentação. Para a pessoa que está vendo aquela palestra, por exemplo. O que vocês acham? Eu quero ouvir de vocês. Eu quero pegar o feeling de vocês, para saber se vocês estão na mesma linha. Pode colocar aí. O que você tiver de feeling, colocar. Eu acho que quando a pessoa apresenta isso, ela sabe do que está falando. Passa isso, autoridade, exatamente, autoridade. E o mais importante, essa pessoa está me dando um caminho. Logo, você assume um posicionamento de mentor. Ações típicas de mentor. Só existem 4 caminhos que você pode seguir. Olha, de tudo que você já deve ter escutado, o ideal
é que você escolha uma dessas duas opções. Porque fora isso, na minha visão, não é a maneira mais inteligente para que você possa conseguir alcançar X, Y, Z. Então, em uma apresentação poderosa, em uma apresentação de vendas que construa autoridade, em uma aula que consiga chamar a atenção do público, listar caminhos limitados e fazer esse contraste, esse contraponto entre o que todo mundo está dizendo e o que eu vou mostrar para vocês, gera um alívio imediato na sua audiência. Gera um alívio muito forte para o seu público. Beleza, gente? Deu para entender como nesse slide... Beleza, gente? Deu para entender essa... É um formato de apresentação que não gera autoridade. Que não gera autoridade. Porque pensa o seguinte, existem formatos de apresentação que te colocam numa posição de autoridade, outros não. Vamos lá, gente. Quantos de vocês estão comigo aqui desde o primeiro minuto dessa transmissão? Chegaram antes de começar, deram boa tarde, bom dia, boa noite, chegaram aqui, e vocês estão desde... Quantos de vocês estão comigo aqui desde o primeiro minuto que não gera autoridade? É que você escolha uma dessas duas opções. Porque fora isso, na minha assistindo aquela apresentação, beleza? A qualidade desse público é cada vez menor e a concorrência da atenção é cada vez maior. Ou seja, está ficando mais caro, mais pessoas estão fazendo, o custo está totalmente descontrolado e isso aqui também é extremamente o quê, gente? Cansativo. É difícil de manter. É difícil de ter uma rotina com relação a isso. A recompensa, né, o retorno, demora muito e às vezes, infelizmente, nunca acontece. Da mesma forma, quando você faz e quando você exclui isso aqui e você foca só nisso aqui, isso aqui tende a te dar um resultado melhor. Só qual é o problema? Se você não tiver um grande volume de audiência, a tua taxa de conversão, por mais que seja boa, o teu